Bom, então, outra função racional a gente pode visualizar aqui, né, que é o quociente entre dois polinômios. A primeira coisa que nós precisamos determinar é domínio. Como eu falei no vídeo anterior, a pergunta que a gente se faz é: existe algum valor que anula o denominador? Quem é o denominador? x2 mais 4. Então, eu me pergunto onde que ele pode ser zero. Então, seria onde x ao quadrado é igual a menos 4. Nos reais, x ao quadrado nunca vai ser igual a menos 4. Então, não existe possibilidade de anular o meu denominador. Logo, o domínio da minha função são todos os reais. O gráfico dela já está pronto aqui, tá vendo? E vocês notem que realmente todos os valores nos reais estão sendo usados. Diferente dessa função aqui, ó, em que o menos 2 e o mais 2 não é usado. Bom, e a imagem? A imagem eu preciso do gráfico. E notem que agora os extremos também vão me dar o intervalo no qual a função vai estar totalmente definida. Vocês notam que a minha imagem, nesse caso, não é todos os reais. Então, vamos pedir ajuda para o GeoGebra. Aqui eu escrevo a minha função, que é a função x, dividido por, abro parênteses, x2 mais 4. Olha como que ela ficou diferente. Como é que eu faço, então, para ficar visualizada melhor? Ó, eu vou puxar aqui, ó, tá vendo? Que aí ela fica uma forma melhor de eu entender. E agora eu vou me perguntar quem são os meus extremos. Então, eu digito extremos. Como agora eu não tenho polinômio, eu tenho função. A minha função é f. Eu preciso colocar um intervalo. Tá parecendo que o extremo tá bem próximo de menos 2 e 2, tá vendo? Então, para não ter erro, eu vou colocar de menos 3 até 3. Menos 3 até 3. Apareceram meus extremos. Ó, foi exatamente, né? Então, eu tenho extremos para x igual a 2 e para x igual a menos 2. E qual que é o valor de y para esses extremos? Y igual a 0,25 e igual a menos 0,25. Deixa eu colocar aqui para vocês verificarem. Y igual a 0,25, olha lá. E y igual a menos 0,25. Então, vocês podem perceber que a função está totalmente contida nesse intervalo. E parece haver um comportamento assintótico no eixo x, olha. Ela vai se aproximando bastante do eixo x, mas não encosta nele, né? Como eu falei, são conceitos que a gente vai visualizar com mais detalhes no decorrer do curso. Mas agora a gente já sabe quem é a imagem. A minha imagem é a única hora que a gente usa o intervalo em y, né? As outras coisas, crescimento, decrescimento, estudo de sinal, a gente sempre coloca o resultado, a variação em x, mas a imagem a gente coloca em y. Em y a gente sabe que está variando de menos 0,25 até 0,25, porque o GeoGebra calculou os extremos para mim. Então, vamos lá na nossa... Quem vai ser a imagem da nossa função? Vai ser o y pertencente ao intervalo de menos 0,25 até 0,25. Eu coloco várias formas de notação, né? Vocês podem ficar à vontade para utilizar qualquer uma delas. E aí, como que... Então, beleza, nós já temos o domínio, nós já temos a imagem. Vamos ver crescimento e decrescimento. Novamente, os nossos extremos, eles vão nos fornecer os parâmetros para analisar esse crescimento. Nós sabemos que os extremos acontecem no x igual a menos 2 e no x igual a 2. Ou seja, para os valores menores que x, os valores menores que menos 2, quando eu venho da esquerda para a direita, a função decresce. E ela decresce também para valores de x maiores que 2. Entre menos 2 e 2, a minha função vai crescer. Quem são as raízes da minha função? Eu posso pedir o GeoGebra para calcular, mas se eu quiser calcular manualmente, a gente sabe que raiz de função são os valores de x para os quais a função é zero. Quem é a minha função? X sobre x2 mais 4. E eu quero que isso seja zero, sabendo que a parte de baixo nunca pode ser zero. Então, eu sempre pego a parte de cima, que nesse caso é x, igual a zero. Nesse caso, não teve nem conta para a gente fazer. Se fosse no caso anterior, era só a gente pegar essa parte de cima aqui, ó,
x4 menos x2 mais 3 igual a 0. Resolver. É um polinômio de grau 4, eu teria que pedir ajuda ao GeoGebra. Né? Aqui eu consigo resolver porque nem teve conta, né? Já foi x igual a 0. X igual a 0 é a minha raiz e eu vejo que ela está aqui. Como que eu faço isso no GeoGebra? Eu vou lá e escrevo raiz. Só que agora a minha f não é mais um polinômio, agora ela é uma função. Então, eu gosto de usar um intervalo para não dar erro. Então, a minha função é a f. Eu vejo que a raiz está no zero, pode ser que tenha um outro valor, mas a gente já viu que dá zero nas contas, né? Mas se você não soubesse, você fala assim, não, peraí, tem alguma coisa bem próxima de zero. E aí, então, o que a gente vai pegar um intervalo aqui? Eu posso colocar de menos 4 até 4, de menos 10 até 10, vamos lá, vamos colocar de menos 100 até 100. Ele me dá uma raiz só, é a única raiz que vai existir, pelo menos nesse intervalo. O y é sempre zero, então a raiz vai ser x igual a zero. E aí, então, por que eu dei esse exemplo? Para a gente não achar que toda função racional, ela vai se comportar de uma forma só, né? Aqui com essas descontinuidades. Aqui nós temos uma função racional que é toda contínua, né? Você consegue fazer o traço sobre ela sem precisar tirar. Aqui no caso eu não estou com lápis, eu estou com mouse. Sem precisar tirar o mouse do traço para continuar escrevendo o gráfico da função.